Boa noite. Meu nome é Solange Lembeck. Eu sou componente do grupo 9. Os outros integrantes do nosso grupo são a Elisa Ferreira, o Edmilson de Assis, a Sônia Potronieri e a Laura Rochelle, que não se encontra presente hoje. O nosso texto de referência é o texto número 9, A Prática da Leitura na Escola, de João Vanderlei Giraldi. João Vanderlei Giraldi, ele é formado em letras, letras e ciências jurídicas e sociais. Ele tem mestrado e doutorado em linguística e livre docência em análise do discurso. Ele é professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Ele também é professor aposentado e ele é professor que participa de atividades na Universidade do Porto, Portugal, como convidado, e na Universidade, na UFSC e em outras universidades brasileiras. O campo de atuação principal do Vanderlei Giraldi, João Vanderlei Giraldi, é no estudo, dos estudos bakhtinianos, que a gente já falou hoje aqui, em dois trabalhos apresentados, e na análise do discurso e no estudo da língua portuguesa. Ele também é autor de vários livros. Então, antes de a gente começar falando sobre a prática da leitura, vamos falar sobre alguns conceitos de leitura. A leitura é um processo de interlocução leitor e autor, mediado pelo texto. O que significa isso? O contato do leitor com o autor não presente pela palavra escrita dele. Também, ler não é decifrar o texto como num jogo de palavras. O ler, você tem que interagir com o texto. Nele, você tem que ver nele ai, gente, desculpa. Tem que ver nele o que ele proporciona para você, né? Quais são as características dele, as curiosidades dele. E aí, quando você faz essa leitura, você tem que interagir nessa leitura. Você tem que se colocar dentro do texto, quando você faz a leitura do texto. Você abraça esse texto, ou você também pode fazer o contrário. Você pode questionar esse texto e, com isso, fazer uma nova leitura desse texto, né? O leitor, ele constrói o texto e a partir de outras leituras que ele também faz e de outras experiências de leitura. A leitura na contemporaneidade e as funções essenciais da leitura. Bem, a escola tem por função formar leitores que recorram à escrita por uma necessidade prática, né? Ou como fonte de entretenimento, ou pelo puro prazer da leitura. Para tudo isso requer um planejamento por parte da escola, um planejamento de qualidade e que tenha sentido essa leitura. As funções essenciais da leitura, segundo Silva, que é um da nossa referência bibliográfica, ele diz que a função essencial é transformar, compreender e julgar. Transformar acontece quando? Ela se dá quando o leitor, ele lê o texto e ele consegue transformar o que ele leu escrito na oralidade. Compreender é quando ele consegue pegar o que ele compreendeu e e transformar isso daí, esse conteúdo dessa compreensão num contexto. E julgar é quando ele tem a capacidade de julgar isso no contexto social dele. Então ele tem essas três funções. E qual que é o papel da escola na questão da leitura? A escola brasileira, ela se vê diante de um desafio que foi comentado aqui, que é o letramento e a alfabetização. No que eu conheço sobre questão de letramento e alfabetização, o letramento é como foi comentado ali. É você decodificar, você sabe ler que beabá é ba, que babá é babá, bebê é bebê. Então ele consegue decodificar na alfabetização. O letramento, ele entender o que é a babá, o que é o bebê, para que serve, onde que ele está inserido, né? Então isso é o letramento. É não só ele fazer a leitura, mas ele entender para que é aquela leitura dele. Então essa é
é um posicionamento que as escolas brasileiras, que os novos currículos estão cobrando bastante das escolas, não a alfabetização, mas o letramento da criança, né? A escola tem por responsabilidade proporcionar aos alunos os conhecimentos mínimos essenciais de leitura e de escrita. Esse conhecimento, ele deve proporcionar o entendimento da sua plena participação social e de cidadania. E a gente tem algumas questões que se levantam quando se fala na questão de leitura. Como tornar a leitura mais próxima e interessante para os alunos? Como as estratégias didáticas têm dado conta da aprendizagem? E aí, essas perguntas levam a gente à prática da leitura na escola. Como é que está acontecendo essa leitura? Então, na leitura, o diálogo é do aluno com o texto. O professor também é leitor na escola, só que ele é testemunha desse diálogo que acontece. Para Giraldi, no texto que referência a nós, ele coloca que o estudo da língua portuguesa deveria se deter em apenas 3 práticas. A prática da leitura de texto, da produção textual e da análise linguística. O nosso texto é a questão referência prática da leitura, né, na escola. Então, em cada tipo de leitura, ela pede uma metodologia diferente e também específicas e possíveis posturas diante do texto. A gente tem 4 tipos de leituras aqui. A leitura busca de informação, a leitura estudo de texto, a leitura pretexto e a leitura fruição. A leitura busca de informação é aquela leitura que você faz quando você precisa buscar uma informação. Giraldi coloca que essa leitura geralmente também é feita é muito mais utilizada nas outras disciplinas do currículo do que na língua portuguesa. Só que as pessoas têm que entender que, o professor tem que entender que a leitura, informação, você não busca só num artigo de jornal, num livro científico. Aqueles textos literários, eles também você consegue tirar dele muita informação quando você sabe o que você quer tirar do texto. Giraldi avalia que como eu disse, em outras disciplinas, a metodologia que é utilizada na leitura busca de informação, ele sugere uma metodologia específica. Por exemplo, quando você vai fazer leitura busca de informação, você faz uma leitura com roteiro. É uma metodologia sugerida na busca de informação. Você dá as perguntas e você tem que fazer essa leitura para responder essas questões. Ou você faz a leitura busca de informação sem roteiro, que você faz a leitura do texto primeiro para saber que informação que ele te dá. Também a outra leitura, que é a leitura estudo do texto. Essa leitura estudo do texto, João Giraldi também coloca que ela é uma leitura que ela é muito mais praticada nas outras disciplinas do que na língua portuguesa. E ele coloca, ele propõe um roteiro quando você vai fazer um estudo de texto. O roteiro que ele coloca é o seguinte, para você fazer uma boa análise do texto, de estudo de texto. Quando você faz a leitura de um texto, ele propõe que o que você faz primeiro? Você analisa a tese defendida nesse texto. A partir que você fez a análise da tese defendida, você vê quais são os argumentos apresentados a favor dessa tese defendida. Depois você analisa os contra-argumentos levantados por teses contrárias e você conclui essa leitura, esse estudo de texto, fazendo uma coerência entre teses e argumentos. Isso aqui é uma sugestão dele para como fazer uma boa análise de texto. A leitura do texto, estudo do texto, é a leitura que se faz para aprender alguma coisa ou para confirmar ou não um posicionamento que a gente tem. Então você faz a leitura para confirmar um posicionamento ou não. Temos também a leitura de texto pretexto. Essa leitura de texto pretexto, que é um tipo de leitura, é a leitura que você faz de um texto e você em cima dele propõe um novo. Você usa um texto para fazer uma dramatização, que é o que o teatro utiliza muito. Ele pega um livro, às vezes, que você pensa, meu Deus, o que vão fazer com esse livro? Ele faz uma peça maravilhosa. Você pode pegar um texto ou uma poesia, transformar num coro falado, cantado. Você pode pegar um texto e transformar ele numa história em quadrinho, numa ilustração. Então, a leitura de texto, pretexto, é quando você usa um texto de pretexto para outra coisa.
para um outro tipo de leitura. Ele coloca, dá uma ênfase, que a leitura pretexto é a leitura para se trabalhar a expressão corporal e a linguagem verbal através de representações. E por último temos a leitura de texto fruição. A leitura de texto fruição é o que eu mais pratico, porque eu sou professora, sou educadora de alfabetização, então é a leitura prazer, a leitura sem cobrança do que está lendo, sem cobrar que ele tem que tirar uma informação. Isso acontece também, mas a leitura fruição ela é muito praticada nas séries iniciais, principalmente com os novos projetos do governo federal que estão aí, né? Então é a leitura prazer. Giraldi coloca que hoje deve se resgatar na escola, que é o que está acontecendo, pelo que eu vejo, a leitura prazer, que é uma coisa que tinha sido tirada. Quem observar anos atrás, a leitura quase não se fazia mais a leitura pela contação de história em sala de aula. Tinha se tirado o prazer da leitura pela própria leitura. Então é importante que o professor que faça essa leitura, ele privilegie a fruição. Quando ele contar uma história, ele conta a história com todas as cores que elas carregam, que dê entonação, dê ênfase nessa leitura. O papel do professor é fundamental no contexto da escola, principalmente nas séries iniciais, estimulando o prazer da leitura e a formação de novos leitores com esse tipo de leitura. E falando nos leitores, né, nossos leitores hoje em dia eles têm muitas faces. João Giraldi coloca que as condições sociais, a cultura e o contexto social, ela forma diversos tipos de leitores. A criança que em casa, ela tem o contato com a leitura. Ela tem o contato com a leitura. Desde pequena, ela cresce um melhor leitor, ela consegue argumentar mais, ela consegue ser uma criança mais crítica no ato da leitura. Até na entonação de voz, na fala, ela é o melhor, ela se expressa melhor. A leitura deve começar muito antes da aprendizagem propriamente da escrita concluída. Os pais devem ler para as crianças desde o berço, sentado em casa, juntinho, conversando. A criança que tem contato com a leitura em casa, com a família, vivencia possibilidades de leitura. Então ele vivencia muito mais possibilidades de leitura do que as crianças que não têm contato com isso. Mas a gente deve colocar aqui em autores que a gente leu que não é porque uma criança é pobre que ela não tem contato com leitura. Porque tem muito pai, muita mãe carente que adora ler, que lê para as crianças desde pequenininho. Então, às vezes, isso não é uma regra dizer que o contexto social, a carência, é um déficit na questão de leitura. Aqui eu tenho algumas dicas de experiências que a gente fez pesquisa sobre projetos que proporcionam uma leitura. Depois vamos passando para vocês, isso daqui, para mim falar de todos é complicado. A questão baú da leitura da Unicef, para fazer parte é o município que adota. Para o município anotar, ele tem que ter o chamado selo Unicef município. Se o município não tiver o selo Unicef município, ele não pode adquirir esse projeto para ele. O projeto Sala de Leitura, que é do Instituto Ayrton Senna, é maravilhoso. Ele tem uma pedagogia de leitura que foge do que a gente está acostumado a ver. Quem tiver a oportunidade de entrar, ver como que é, eles têm toda uma pedagogia de escrita de como você trabalhar na sala de leitura com esse projeto deles. Eles dão todo um material de treinamento para os professores sobre isso. As leituras de leite, que são as leituras sugeridas pelo Pacto Nacional de Alfabetização, ele sugere leitura de deleite. Porque essa leitura de deleite nada mais é que a leitura fruição, a leitura prazer. Antes de começar qualquer atividade, por exemplo, a gente aqui, todas as aulas, podia, antes de começar a aula, fazer uma leiturinha de um texto pequenininho, para começar a aula, somente pelo prazer da leitura. Tem o programa Nacional da Biblioteca na Escola, a Fundação Desse Pascoal, que mandam livros para a escola, também são livros riquíssimos, maravilhosos. Agora vamos falar na questão de desafios da escola e as nossas considerações finais. Bem, nós acreditamos que a prática da leitura vai bem além da sala de aula. A gente fica muito focado nisso, mas ela vai muito além disso.
A escola, ela tem que praticar uma leitura que proporciona um contato com diferentes gêneros textuais. Não só leitura de textinho, mas de todo tipo de gênero textual, que é o que a gente também já está vendo aqui, que algumas pessoas às vezes têm dificuldade na questão de gênero textual, por causa que desde pequeno não foi trabalhado isso. Então, cresce um leitor sem ter noção disso, da questão dos gêneros textuais. Também deve remeter ao leitor, à escola, a percepção do conhecimento e da análise da realidade. A compreensão de um texto não pode se limitar só ao conhecimento do autor. Quando você faz a leitura, você tem que reagir a essa leitura, a criança tem que ter noção para reagir a ela, questionar e problematizar ela. O professor, para formar bom leitor, ele também tem que amar a leitura, gostar da leitura. Mas também não adianta só isso, você tem que ter técnicas e saber como trabalhar a leitura. E por faixa etária, porque a leitura, ela tem várias faixas etárias, desde o berçário até a adolescência e o educando educa. Para terminar, uma frase do pedagogo José Saramago. Uma pessoa pode não ter livros e, apesar disso, gostar de ler. E se não tem livros, ela vai em busca onde os livros estão. É isso, gente. Posso complementar, Mar? Pode. Antes de... Eu tinha pegado os 4 pilares da educação, né? Eu tinha pesquisado, e ele fala também, ali, Geraldo fala, que a leitura não é só na escrita, e sim através de figuras, de imagens, Sim. que os leitores têm desde os pequenininhos a ver e interpretar através das imagens. Que nem eu que trabalho com alfabetização, quando eu falo para os meus alunos, leia, né? Daí eu falo assim, vamos ler aqui? Aí eles ficam travadinhos, né? Porque eles ainda estão decodificando ainda. Eu falo, gente, ó, vocês não tem que ter medo da escrita. Aí eu desenho uma arvorezinha lá no parque. Falei, lê pra mim isso daqui. Árvore. Fala, você tá lendo? Eu faço um número lá no parque. Lê pra mim isso daqui. 2. Você tá lendo. Ler não é ler palavrinha. Eu falo pra eles, ler é falar aquilo que você vê. Então tá na boquinha dos meus alunos sempre. Pergunto pra eles, o que é ler, gente? Ler é falar aquilo que a gente vê. É que nem o aluno lá, que tinha, agora ele já sabe. Eu dava os gibi para eles lerem, né? E ele era o primeiro a correr para pegar o gibi, daí ele mesmo, e dava risada, eu olhando ele, né? Daí de repente, eu cheguei perto dele, cheguei assim, você tá entendendo? Não, mas eu sei por causa dos meus livros. Sim, eles fazem boa leitura. Até eu queria colocar na questão de leitura, o Pacto Nacional da Alfabetização, o município de Foz do Iguaçu faz parte e eu faço parte, por ser educadora do município. Todas as escolas que vocês vão, não sei se vocês já viram, tem no fundo da sala escrito Cantinho da Leitura. Sim, a minha tem. Todo mundo tem, né? Então, os alunos amam o Cantinho da Leitura. O professor que diz, meus alunos não gostam de ler, é por causa que ele não incentiva a leitura, porque eles adoram. Pode falar. É só uma dúvida bem assim, você falou ali que a escola, que o município tem que ter um selo lá. Sim, do Unicef diz que tem que ter o selo Unicef município, que eu eu não fiz uma pesquisa a fundo para saber como que o município consegue o selo. Aí você teria que entrar no site para ver como que o município consegue esse selo, selo Unicef município. Aí, a partir daí, é o município que faz o pedido desse projeto da Unicef. Do Instituto Ayrton Senna, acredito que seja apenas a própria escola que tem interesse e faz o pedido. E a De Pascoal, que eu coloquei, ele também é maravilhoso, a própria escola que faz o pedido também tem materiais maravilhosos.